Pastor Adriano, se aproxime aqui. Vamos ficar de pé rapidinho mais uma vez, irmãos? Rapidinho, de pé. Senhor Deus, aqui está o teu servo, ó Pai. Pastor Adriano, que neste momento estará falando não aquilo que ele quer, não está saindo dele, mas estará falando aquilo que o Senhor quer, vindo do Senhor para o coração do teu servo. Dê graça ao teu servo, enche ele do teu Santo Espírito, para que ele possa falar, ó Deus, à tua igreja aquilo que precisamos ouvir. Sim, ser com teus servos, seus familiares, e cada um de nós aqui com os corações preparados para ouvir a tua voz, que nós te pedimos não só agora, mas para todos sempre. Amém. Permaneça de pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode colocar. Pode ser. Glórias a Deus. Bendito seja aquele que é digno de toda adoração, de toda glória. Eu quero te convidar a você a abrir a Bíblia no livro segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 7. É um texto muito conhecido, mas o Senhor tem falado ao meu coração, e o Senhor sempre confirma a palavra que Ele tem me dado para ministrar, mesmo que seja num culto ao ar livre. Eu fico atento, ligado, dentro daquilo que Deus está falando no culto, e assim os nossos irmãos que nos antecederam, com as palavras de oração, com as palavras aqui de saudação, Deus veio confirmando esta palavra. Eu quero, debaixo da graça e do temor do Senhor, ministrar aqui nesta noite o Jesus que transforma. Ele transforma a nossa família, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma o casamento, Ele transforma o que for preciso ser transformado. De uma coisa eu tenho certeza e convicção: Ele transforma. Ele transforma. Não tem um que teve um encontro com Jesus e que não foi transformado. Aqui está a primeira pessoa. Tem mais aqui nesta noite? Oh, glória! Capítulo de número 7, versículo de número 11. O Jesus que transforma. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos ler até o versículo de número 17. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu pouco depois, ir-lhe a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Não o quê? E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Você pode assim ainda, eu sei que já tem um tempinho que está em pé, mas é algo pessoal. Não, muitos falam que é antiético, mas é algo que eu e Jesus falei: Jesus, me ajuda. Eu não consigo orar sem pregar, irmãos. E eles falam assim: já orou, pastor? Eu sei, mas é algo pessoal comigo. Eu não consigo orar sem pregar, porque eu sei que o Senhor, isso, eu não consigo orar, pregar sem orar. Às vezes as palavras trocam, mas valeu o sentido, amém? Glórias a Deus. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer aqui nesta noite. Sou grato
pela tua presença. Sou grato, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na nossa igreja mãe, Senhor, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, em comunhão, ó Deus. Venha falar conosco, abre as tuas portas da palavra e ministra aos nossos corações, ó Deus. Eu sei que o Senhor pode curar, batizar com o Espírito Santo. Nós estamos disponíveis, ó Deus. Faça segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Você pode assentar agora e dar um glória a Deus? Aleluia. Meus amados, antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu quero também agradecer a Deus, porque no último dia 5, agora, domingo passado, eu e a Flávia, nós completamos 23 anos de casado. 23 anos nós estamos aí adorando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. E também hoje é o culto da família, está propício, né? 23 anos de casado. E também no último dia 7 agora de outubro, nós completamos 17 anos de campo missionário. São 17 anos que Deus tem nos dado o privilégio de poder pregar e anunciar essa palavra que transforma. Jesus transforma. Você crê nisso aqui nesta noite? Ele transforma. Eu sou grato também pela vida do nosso pastor presidente. Também conversei com ele um pouquinho antes do batismo ali. E assim eu estou debaixo da bênção e um privilégio poder estar aqui. Quero também agradecer a vida do pastor Robson, que foi o pivô para este convite, juntamente com o departamento de família, apresentado aqui pelo pastor Diácono Marcos, né, também o nosso irmão Júlio, né, que tem assim representado juntamente aí com todos os seus colaboradores. Louvar a Deus pela vida do nosso primeiro vice-presidente, é o meu chefe, meu pastor aqui. Qualquer coisa, o paletó está sacudindo. Deus abençoe, pastor Simar, uma honra poder estar aqui nesta noite. Vamos para a palavra, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós entendemos dentro deste texto conhecido, já muitos irmãos têm ouvido pregar, falar, anunciar essas grandezas, mas aqui o Senhor arremete um grande ensinamento aos nossos corações, um Jesus que transforma. A primeira coisa que nós observamos aqui é a presença notória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que me chama a atenção, eu gosto muito de meditar em questões entre os evangelhos sinópticos ali, as questões sinópticas, justamente no livro de Lucas, porque Lucas, como ele diz no primeiro capítulo, ele teve ali a narrativa, ou ele teve o cuidado de colocar tudo em ordem. Ele preocupou em trazer em ordem cronológica, ele preocupou em trazer em ordem de fatos, mostrando aquilo que tinha acontecido através do ministério e da presença de Jesus. O que nos chama a atenção, que quando nós lemos o capítulo de número 6 e também o capítulo de número 7, a gente vai ver um decorrer de fatos. Aqui nós vemos no capítulo de número 6, ele fazer uma menção a respeito do sermão conhecido como o da montanha, aonde ele fala das bem-aventuranças. Ainda no capítulo de número 6, ele continua a trazer das suas grandezas, falando da sua graça, daquilo que está destinado àqueles que confiam no Senhor e que esperam o Senhor como aquele que é suficiente. Nós vemos agora ele sendo ali representado, manifestado na glória, aonde as pessoas teve o maior privilégio desta terra, em ver o Deus vivo andando no nosso meio. E ele não veio simplesmente se apresentar, ele não veio simplesmente ali se declarar e dizer eu estou aqui. Ele veio para cumprir o que estava prometido, ele veio para restaurar o que tinha, entre aspas, até parecido que estava perdido. Ele veio restituir a presença notória da glória sobre as nossas vidas, extensivo às nossa família. Ele veio também trazer para nós a restituição, a restauração, a recuperação daquilo que tinha nos destituído da sua presença, da presença de Deus. Hoje nós temos o livre acesso de estarmos na presença de Deus em adoração. Quantos veio adorar a Ele aqui nesta noite?
O interessante é que agora ele começa a testificar e justamente concretizar o que ele veio fazer. Nós fazemos assim menção, dentre os princípios que ele destinou, dentro daquilo que ele formou, concretizou, dentro daquilo que ele criou. Quando nós voltamos justamente ao Éden, nós vimos ali quando no sexto dia ele faz a obra-prima da sua criação, a coroa da sua criação. Agora já não é mais o som da sua voz, agora é ele mesmo pondo a mão e dizemos: façamos ele a nossa imagem e semelhança. Aqui o Senhor está fazendo uma junção entre terra e céu. Naquela época ele já tinha formado toda a terra já tinha os seus tesouros, já tinha o ouro, já tinha a prata, já tinha o cobre, já tinha a safira, já tinha o diamante, já tinha o berilo, já tinha as pedras conhecidas como preciosa. E o interessante é que ele não pega nada, entre aspas, aos nossos olhos como valioso para fazer aquilo que é a obra-prima da sua mão, mas ele vai numa matéria irrisória, uma matéria comum do barro, mostrando que futuramente ele viria também desta forma. Mas ele nos disse que a maior preciosidade, independente da matéria-prima, vale mais do que o mundo inteiro. Quando ele diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro, a questão não está no valor ali, vamos dizer, monetário, a questão está no valor do que você carrega. Nós carregamos a presença de Deus, não há nada mais valoroso do que a presença de Deus. E quando assim ele cria o homem, ele agora observa o homem na sua conotação de imagem e semelhança, na sua inocência, vivendo ali as grandezas da graça. Ele é o qual nomenclatura todos os seres viventes ali, aonde participa daquilo que o Senhor lhe comissionou. E quando o Senhor ali, dentro da condição de que vê que ele está só, ele forma o maior projeto desta terra, chamada família. A Bíblia diz que assim ele adormece, e quando ele acorda, ele tem um presente da parte de Deus: osso dos seus ossos, carne da sua carne, a sua adjuntora, a sua companheira. O homem não nasceu para ficar só, nem quando ele foi criado ele não estava só, ele tinha a presença da Trindade, ele tinha a presença da glória. Agora o Senhor ali abençoa ele com aquilo que é de mais precioso. Há 23 anos eu descobri isso, a minha preciosidade. Hoje nós andamos juntos, fazemos a obra juntos, estamos juntos. É raro a gente separarmos uns dos outros, porque é preciosidade, obra de Deus. Aquilo que é maior, aquilo que é notório, não está nos bens que nós temos, não está nas conquistas que nós temos. O que nós temos de mais precioso, de mais valoroso, é a nossa família, é o nosso cônjuge, é a nossa esposa. Aqui nós vemos o Senhor formando isso, e a gente conhece, tudo que Deus formou não foi justamente para viver por um tempo e terminar. Deus não fez ali nada para ser temporário. Tudo que Deus fez é bom e para ser eterno. Mas nós sabemos que mesmo quando havia bonança, quando havia bondade, quando havia inocência, tinha um mandamento, e o único mandamento era: não desobedeça, não coma daquela fruta, porque no dia que comer certamente vai morrer. Alguns pensam que quando falha aquele da desobediência, ou quando tem a desobediência de Deus, acha que vai ser de efeito imediato, acha que vai comer e morrer. Assim não aconteceu com Adão. Ele comeu e ainda viveu 930 anos, mas só que ainda ele morreu, ele não está mais entre nós, porque a palavra de Deus não volta atrás. E como o Senhor disse que os planos dele não se frustram, tinha agora ali algo interferido, tinha agora colocado limitação. O homem, mesmo que viveu 900 anos, igual que mais viveu Matusalém, depois segundo Jared, Matusalém viveu ali justamente, irmão, 969 anos, depois Jared viveu 7 anos a menos, 962, depois
Noé 950 anos, mas todos morreram. E o Senhor está dizendo: eu não fiz um projeto para ter início e ter fim, eu fiz um projeto para permanecer, eu fiz um projeto para ser estabelecido. A morte entrou, mas agora o dono da vida chegou para aniquilar a morte. Paulo descreve no capítulo 15, versículos ali acima do versículo, se eu não me engano, de número 50, aonde ele diz assim, que o grilhão do pecado é a morte, e a força da lei, ou seja, a força da morte é a lei. Ele está dizendo assim: está chegando agora a lei para dizer: vai ter fim o teu reinado, vai ter fim no teu reinado, vai ter transformação. Na onde a presença da glória chega, aonde Jesus chega, vai ter transformação. Aonde Jesus chega, tem transformação. Só quem crê aqui nesta noite. Aleluia. Gilmar, faz um sonho para nós aí, e eu já vou concluindo aqui a mensagem. Eu tenho sentido a presença de Deus aqui nesta casa. Alabagash, urebaras, amantuitoseve, aragalabasúbia. Entenda bem, os teus projetos não vão frustrar. Entenda bem, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, Ele está te apurando, Ele está te aperfeiçoando, mas aquilo que Ele determinou vai se cumprir. Não depende de circunstância, como já foi dito aqui no início do culto, não depende de a situação atemporal ou fenômenos da natureza. O que importa é que Jesus chegou para transformar a situação. Ele está começando a transformar vidas aqui nesta noite. Ele já está passando o diácono Léo e dizendo assim: eu estou mudando histórias aqui nesta noite. Ele já está passando o pastor Daniel e está dizendo: eu já estou interferindo naquela causa que você achou que não teria fim. Eu já estou entrando e trazendo libertação, estou trazendo cura, estou trazendo graça, estou trazendo unção. Só quem recebe aqui nesta noite. A Bíblia nos diz que assim Ele vem e se estabelece. E quando Ele vem aniquilando aquilo que o inimigo outrora ele teve um certo domínio. Ele conseguiu por um tempo imperar, mas agora veio o Senhor para desfazer as obras do diabo. A Bíblia cita que quando o Senhor começa agora a peregrinar na terra, e um dos únicos evangelhos que conta justamente sobre o nascimento, a narrativa ali do nascimento, da anunciação do Senhor, os 4 cânticos da Bíblia, é o evangelho de Lucas. Ele fala do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus, fala da infância de Jesus, fala ali do seu anonimato ali entre 12 até os 30, e quando começa os 30, no capítulo de número 4, ele vem estabelecer o seu ministério, e glória a Deus por isso. Eu me alegro porque quando eu vejo ali, quando João disse assim: eu não posso fazer isso, e ele disse: faça, porque é necessário que se cumpra as profecias. Ele está dizendo assim: eu estou pondo um fim àquilo que outrora tinha perdurado. Chegou o tempo de transformação, chegou um tempo de mudança, chegou um tempo de restauração. E quando ali João o batiza, ele sai das águas, vem ali a voz do Altíssimo dizendo: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Vem o Espírito Santo e permanece, e ali vê a manifestação da Trindade. E a Bíblia diz que assim ele é levado para ali o deserto para ser tentado, e o maior conflito que ele tem dentro da sua fome, dentro da sua sensibilidade, ou seja, debilidade ali, vamos dizer física, quando ele teve fome, é o inimigo trazer uma crise de identidade sobre ele. Quando ali o inimigo chega perto dele e diz assim, a questão não era nem de pão, era para colocar um conflito de identidade sobre ele, dizendo assim: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Ele nunca teve um conflito de identidade, ele sabe quem ele é por excelência. E eu te pergunto aqui, você sabe quem é por excelência? Tu és filho, tu és filha de Deus. Ele te escolheu para ser, aleluia.
aleluia, participante da sua família. E o interessante agora, que nós vemos ali, ele dizer assim: ei, eu não preciso nem te responder se eu sou filho ou não, mas eu te respondo como a palavra me ensina. Nem só de pão vive o homem, doutor Lucas, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, diácono Josiel, o que vem de Deus alimenta mais do que a gente come aqui nesta terra. Tem gente querendo alimentar mais da terra do que o que vem do céu, mas eu dou glória a Deus, porque aqui tem uma igreja que ama o que vem do céu, recebe do céu, enche do céu, aleluia. Ei, eu estou sentindo Deus aqui. Andai osemi calamaia súbia. Depois da tentação, ele já sai cumprindo o seu ministério. E a Bíblia diz agora que ele começa a comissionar os seus discípulos. E quando ele comissiona os seus discípulos, entre intervalos, ele faz alguns sinais de notoriedade. Ele, quando ali fala o que tinha se cumprido a profecia, quando ele fala que o Espírito de Deus estava sobre ele dentro de uma sinagoga, o povo ali automaticamente disse: esse aí é filho de José, vamos apedrejar ele porque ele está blasfemando dentro da sinagoga, ainda com a Torá aberta. O que eles tinham de reverência pela palavra, mas só que eles não entendiam que a palavra não era só para esta questão aqui, irmãos, não é só para esse tempo aqui. A palavra, ela nos arremete aquilo que foi perdido no Éden, mas agora está sendo restaurado, foi restaurado pela cruz. Ele está dizendo: começou agora a cumprir, eu vim dizer que está cumprido. Chegou o tempo da transformação, chegou o tempo da restauração, chegou o tempo de ele fazer, aleluia, o que ele veio fazer. Aí o interessante é que quando anuncia a palavra, vem a questão para apedrejá-lo, e eles tentam levar até um abismo, e quando chega lá, ele vai e para, e eles param por um momento e falam assim: não vamos fazer nada. Sabe por quê? Porque quando anuncia a palavra, irmão, às vezes ela confronta, gera raiva, mexe com a gente até tenta apedrejar quem está pregando, mas pode ficar tranquilo, ela veio foi para confrontar, mas o confronto transforma, o confronto transforma, ele transforma, entende? Aí nós vemos agora Jesus agir. Já vou para a conclusão. Jesus agora começa a agir, ele vem operando agora sinais e maravilhas. O primeiro sinal de ressurreição foi esse da viúva de Naim. Nós vamos ver justamente a Bíblia citar 3 sinais de ressurreição. O primeiro, este da viúva de Naim. O segundo está em Marcos capítulo 5, capítulo 8 também, a filha de Jairo, capítulo 8 de Lucas. E o fim, o terceiro, aquele que era morto de 4 dias, que era Lázaro. E o interessante é que o Senhor, ele precisava manifestar o seu ministério sobre a morte, porque a morte tentou entrar aniquilando uma família, e contra a morte não tinha nenhuma ação humana para detê-la. Mas espera lá, o profeta Eliseu, ele ressuscitou. O profeta Elias, ele também ressuscitou alguém, mas aquilo por intenção e direção da parte de Deus. Mas agora veio aquele que está dizendo assim: eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou aquele que veio para transformar, eu sou aquele que veio para mudar a história. E agora ele vem ali justamente. O interessante é que ele é convidado a descer a cidade de Cafarnaum. E quando ele desce a cidade de Cafarnaum, por causa ali de uma cura de um servo de um centurião, a Bíblia cita que ali, quando ele está a caminho, ele cita a maior fé encontrada em toda Israel, de um homem que era considerado totalmente desprezível pelo povo, um homem chamado como centurião, um homem conhecido como inimigo do povo de Israel. Mas aquele que conhece Jesus, ele é transformado. Aquele que conhece Jesus, ele é impactado. Ele manda os anciãos chamar Jesus, porque ele precisava de uma cura dentro da sua casa. E não é que Jesus ama quando ele é convidado para entrar nos problemas insolúveis. Você já convidou ele para entrar nesse problema aí? Não importa qual seja a situação, eu quero te dizer que o teu filho vai voltar de novo, a tua filha vai voltar de novo, o teu
meu esposo vai voltar de novo. Escuta bem, agora ele está ali chamado, e quando ele está aproximando da casa do centurião, aí vem os amigos dele dizendo assim: olha, o meu senhor manda lhe dizer, o meu amigo manda lhe dizer, que ele não é digno que o Senhor entre na casa, porque ele era centurião romano, ele tinha um altar, ele tinha justamente um altar lá, de deuses pagãos, ele fazia culto ao imperador, ele adorava o Deus da guerra, ele tinha suas ali, vamos dizer, mazelas, mas quando ele entende que lá em Jerusalém não tinha nada que simbolizava idolatria, houve-se uma guerra num tempo, com o tempo a gente fala sobre isso, porque era ali um dos imperadores, o antigo Epifânio, quis colocar bandeiras juntamente ali com Pilatos, para tentar homenagear aqueles imperadores da época. Eles fizeram uma revolta para tirar, porque em Jerusalém eles diziam: aqui só adora um Deus que é todo poderoso. Então eles fizeram isso, e ele está dizendo: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque lá tem coisas que não te agrada. E eu quero te dizer, meu irmão, que mesmo que você está dizendo: eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre na minha casa, porque lá ainda tem alguma coisa que não te agrada, eu vou te dizer que ele vai entrar lá, porque você está ouvindo essa palavra, e ele é Jesus que transforma, e ele vai entrar lá, e vai transformar isso na sua vida, ele vai mudar isso. Aquele homem disse assim: não sou digno. Aí Jesus falou assim: eu entendi a fé dele, esse aqui está esboçando uma fé que Israel não tem. E quando aqueles voltaram para casa, viu que o menino já estava curado. Eu quero te dizer, quem sabe é hoje que você vai ter uma surpresa quando você chegar na sua casa. Ei, você não está aqui num culto antropocêntrico, o culto aqui está espiritual, a presença dele está real aqui nesta casa. Eu não sei você, mas eu estou sentindo, eu estou me segurando, estou aprendendo até pregar de pedestal. E o interessante é que a gente agora observa a situação, quando Jesus vai indo, ele está dizendo assim: olha, eu nunca vi tanta fé em toda Israel. Agora ele vai descendo propositalmente, a multidão que estava com ele no sermão do monte, viu agora testificar que o menino foi curado. Eles estão descendo em direção a Naim. Segundo os estudiosos, diz que Naim a Nazaré dava em torno de 17 quilômetros. Ele está chegando, saindo de Cafarnaum, chegando até Naim. Quando ele vai chegando até Naim, a Bíblia diz que com Jesus vinha uma numerosa multidão. Quando você observa justamente no capítulo de número 11 que nós lemos aqui, com Jesus vinha uma numerosa multidão, mas com a mulher que vinha enterrando seu único filho, e ela era viúva, ela já tinha sofrido uma tragédia na sua casa, e agora estava tendo a sua desesperança. O seu único filho, seu parente mais próximo, que poderia estar ajudando ela, agora estava num caixão pronto para ser enterrado, já do lado de fora da cidade, porque a morte não fica dentro da cidade, morte não fica dentro da casa, morte não fica dentro daquilo para frustrar os nossos sonhos, porque na onde que Jesus chega, ele transforma. Quem está me entendendo aqui? Mas observe bem, a multidão que vinha com Jesus era numerosa, e a multidão que vinha com aquela mulher que tinha um problema, qual era? O seu filho morto. Era grande, uma grande multidão. O que que tem diferença nesses sinônimos? Numerosa quer dizer diversificação, e grande quer dizer que tem um monte de gente com um só problema. Não importa qual seja a situação que você tem, aqueles que vinham com Jesus, você acha que eles vinham igual estava vindo com o pessoal ali que vinha no culto fúnebre, ou seja, no cortejo fúnebre? Você acha que eles vinham chorando? Você acha que eles vinham lamentando igual a mãe daquele menino? A multidão que vinha com Jesus estava era rindo, estava era pulando. Quem sabe ali tinha um no meio dizendo assim: rapaz, ele transformou minha vida, é mesmo? O que que ele fez? Eu era o coxo, agora eu estou andando. Ele falou: é mesmo, rapaz? E eu que era o surdo, agora eu estou ouvindo. Ele falou: ah, rapaz, eu era o cego, agora eu estou vendo. E aí havia aquela alegria na onde Jesus está. Quem está me entendendo aqui? Aí vinha outro e falou assim: você não é nada, rapaz, você tinha que ver o que ele fez na minha casa, salvou todo mundo. A minha irmã era uma mulher meretriz, a minha irmã era uma mulher que não tinha vida, ele entrou lá e transformou a minha casa. Ele chegou e mudou, meu Deus, ele chegou e mudou a história. A multidão que Jesus está tem alegria. Tem gente alegre aqui nesta noite, então se prepara, porque é hoje que ele vai fazer, é hoje.
Só quem crê aqui nesta noite. Olha que interessante. Aí ele vem agora, quando ele vai chegando nas proximidades, a Bíblia cita assim que envia uma multidão agora. Do outro lado, agora uma multidão, todo mundo triste, com os lenços na mão. As carpideiras, quem sabe na frente, já estava ali chorando. Até perdi meu lenço. Aí na hora que estava ali chorando e dizendo assim: coitada dessa mulher, perdeu agora o seu esposo, agora está perdendo o seu filho, já não tem mais esperança para essa coitada, as coisas agora acabou. E o interessante é que nós vimos o centurião de Cafarnaum mandar chamar Jesus. Agora me mostra na Bíblia onde que esta mulher mandou chamar Jesus. Mas sabe qual que é o interessante? Jesus está no caminho, ele chegou para desfazer toda a obra do diabo. Ei, tem gente que quando recebe o milagre do Senhor, está atribuindo hoje, muita gente soltou foguete. Me perdoa falar isso, mas eu não posso omitir o que Deus está me mandando. É igual aquela mulher lá da Ciro Fenícia, conhecido como de Tiro e Sidom. Sabe o que é que me chama a atenção, irmão? Que aquela mulher, ela não era descendente de Abraão. Aquela mulher, ela não tinha nenhuma descendência hebreia, mas só que ela ouviu falar de Jesus, e ela disse assim: esse homem transforma. Eu já procurei horóscopo, não deu certo. Eu já procurei cartomante, não deu certo. Eu já procurei idolatria, não deu certo. Eu vou agora procurar esse homem aqui, ó. Eu ouvi falar que ele está curando o cego, o mudo está falando, o cego está enxergando, o coxo está andando. Eu vou atrás dele. Ele está chegando aqui, eu vou atrás dele. Ei, você confia nessas coisas, horóscopo? Você confia nessas situações e não consegue acreditar na palavra de Deus? Ei, conheça o Jesus que transforma. Meu Deus, amai de orevarácio é que amai. Agora vem a multidão triste, coitada dessa mulher. E o interessante é que é um encontro de duas multidões. Na lógica, o que aconteceria? A Bíblia cita que ali, eu não sei aqui em Ipanema se isso acontece, mas lá em Simonese acontece muito. O que acontece lá em Simonese? Quando vai passando um cortejo fúnebre, as lojas baixam a porta, o povo para o carro, todo mundo baixa a cabeça. Você pode estar ouvindo uma música que for alegre, você pode ter acabado de receber uma alegria ali, algo que te alegrou muito. Na hora que você encontra um cortejo fúnebre, o que você faz? A intenção é entristecer, mas a multidão que tem Jesus que transforma. Quem está me entendendo aqui nessa noite aqui? Nós estamos aqui adorando um Jesus que transforma. Quem está adorando é Ele. Nós estamos adorando um Jesus que transforma. O interessante é que a multidão agora que observa e vê um cortejo fúnebre, quem sabe aquele que estava testemunhando, ia contar sua bênção, ele cala. E aí Jesus vê aquilo, olha para todo mundo assim, quem sabe, e vem agora a multidão. Ele fala: para aí, porque essa multidão de tristeza não vai contaminar quem está alegre. Não importa qual seja a sua dor que te fez triste, o que importa é que Jesus chegou para transformar. Ele está chegando para mudar essa história. Jesus está falando com você que está em casa. Ele está entrando para mudar a sua história. Ele está entrando para mudar a tua história. Ele fala: para, e ele toca no esquife e dá uma ordem. E a gente sabe que isso seria desrespeitoso, mas ali não foi. Sabe por quê? Que quem mandou agora parar é o autor da vida. Ele disse: para, e teve que parar. Eu estou aqui nesta noite em nome de Jesus, e o Senhor me dá autoridade para dizer: para, a transformação já chegou. É hora de mudar agora e começar a glorificar, a cantar hinos de adoração. Agora não é hora de reclamar, não é hora de murmurar. Agora é hora para adorar, porque Jesus que transforma está andando conosco. Se você me perguntar qual é o testemunho, eu vou te falar com você. 17 anos que eu estou no campo, irmão. O meu sonho, nunca falei com Deus: Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma coisa. Nunca falei isso com Deus, mas Ele
Ele sonda as nossas necessidades. Há 35 dias atrás, Deus usou um irmão e falou assim: pastor, Deus mandou eu te dar um lote para o senhor construir uma casa. Me deu um lote de 15 por 25. Sabe o que é isso? É um Deus que cuida da gente, muda a nossa história e que transforma. Por que você está triste? Eu já estou contando um testemunho de 15 dias, de 30 dias atrás, e eu quero te dizer que você vai ter um culto de ação de graça. Pode me convidar que eu vou lá participar, e eu vai ter muito. Aí vocês marcam um mundo atrás do outro para nós estar junto. Só quem recebe aqui nesta noite, Ele chegou para transformar. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo Deus aqui. Ô Pedrão, pega ali. Vamos adorar o nome de Jesus. Só quem está sentindo a presença dele aqui, fica de pé, nós já vamos terminar. Jesus toca no esquife. Ele está dizendo assim, ele já está dizendo assim: olha só, aqui a tristeza não vai contaminar quem está alegre. Para aí. Você já viu, irmão? Tem gente que a gente às vezes corta a volta dele. A gente fala assim: meu Deus, se eu ouvir esse aí, eu vou ficar triste junto com ele. Porque ele só sabe reclamar. Ele só sabe cantar só situação ruim, só prejuízo. Eu quero te dizer aqui nesta noite, mudou a história. Jesus já está transformando. Oh, meu, eu vou repetir de novo. Jesus já está transformando. Você só vai contar vitória, você só vai contar a graça. Ah, pastor, então quer dizer que daqui para frente eu só vou ter vitória? Não, não estou falando isso. Eu estou falando de um Jesus que transforma. Não tem choro que dura o dia. Ele pode durar uma noite, mas logo pela manhã Ele entra com provisão. Só quem crê aqui nesta noite, está chegando o dia da transformação. E ele vira para a mulher ali, irmão, que está ali com um problema em casa, já tinha tido o mesmo com seu marido. Não chores. Aí ela fala: mas como? Ele fala assim: agora observe e veja. Um Jesus que transforma. Ele diz: ei jovem, levanta-te. É hora de você levantar, parar de murmurar, de choramingar. É hora de se colocar de pé, porque o Jesus que transforma já está mandando levantar. E Ele tem autoridade, só quem está recebendo a presença dEle. Ele tem autoridade, Ele já está mandando transformar. E a Bíblia diz que depois que aquele que estava morto, Ele assentou e começou a falar. E a Bíblia diz que Ele devolveu a sua mãe. Imagina agora aquela multidão que estava chorando. O que aconteceu? Eles saltaram de alegria e começaram a adorar. Olha, Deus está visitando o seu povo. Deus está visitando o seu povo. Levantou um profeta no meio de Israel. Levantou um profeta. Eu quero te dizer que ele é mais que profeta. Ele é aquele que transforma. Ele é aquele que cura. Ele é aquele que levanta. Ele é aquele que ressuscita. Ele é aquele que muda. Ele é aquele que batiza. Ele é aquele que te alegra. Ele é aquele que muda a sua história. Só quem recebe rei, adore a Ele aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Vou demorar não. Quantos querem deixar esse Jesus transformar a sua vida aqui nesta noite? Quem sabe você ainda não aceitou a Jesus. Estava confiando em tudo, mas agora Ele já chegou no teu caminho. Você não veio aqui à toa. Ele chegou para mudar a sua história e Ele quer transformar a tua vida. Tem alguém aqui nesta noite que quer ser transformado e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador? Ele vai mudar a sua história. Dê um sinal com a sua mão. Eu creio que Jesus vai mudar a sua história. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão só para mim te conhecer. Aí aonde você está mesmo. Quer voltar para Jesus ou aceitar a Jesus aqui nesta noite? Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, não é por insistência. Mas eu entendo a mensagem que o Senhor me colocou aqui no coração. Ele disse que Ele chegou para transformar e mudar a história. E eu quero te dizer aqui nesta noite, na autoridade e no poder do nome de Jesus, Ele chegou para mudar a sua história. Ele chegou para fazer uma grande transformação na tua vida. A situação vai ser mudada na sua vida e na sua casa. Ele está entrando com provisão no teu casamento. A morte não tinha jeito, mas Jesus chegou e transformou. Ele vai mudar a história lá no
no convívio do seu lar, com seus filhos, com seu esposo. Essa situação vai mudar. Esses pensamentos contrários que você estava tendo, dizendo que você não serve para nada, que todo mundo só sabe só reclamar, que você não leva para nada, não presta para nada, eu quero te dizer, Ele está colocando agora planos de paz ao teu coração e mudando a sua história. Ei, me escute aqui, você é precioso, você é filho, faz parte desta família. Ele vai mudar a tua vida aqui nesta noite. Só quem crê, comece a adorar ao nome dEle, comece a buscar ao nome dEle aqui. Olha aí uma alma voltando para Jesus. Eu creio aqui nesta noite, quero pedir isso aí, abraça mais uma irmã aí, a presença dEle está na casa. Eu só quero fazer só mais uma oração aqui, e o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui nesta noite. Ei irmão, ei irmã, ei mocidade, ei adolescentes, eu quero dizer aqui para você algo imprescindível. Pode preparar que Jesus chegou para transformar a situação. Daqui a pouco Ele vai te tomar com a presença da glória, e você vai ser batizado com o Espírito Santo, vai ser incendiado pela glória dEle. Ele já está entrando no teu caminho, mudando a história. Se você crê, comece a adorar o nome dEle aí. A presença dEle já está tomando a casa, já está tomando vidas aqui nesta noite. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele está mudando a história. Quem crê? Enquanto eles estouram foguete, nós damos brado de glória a Deus, a um Deus que transforma. Aleluia. Pai, eu quero te glorificar aqui nesta noite. A palavra que o Senhor me deu, ó Deus, eu entreguei, e eu te peço na autoridade do teu nome, entra com provisão agora nesta vida, entra com provisão agora neste casamento, nesta casa, entra com provisão, Senhor, agora, Senhor, e traz sustento. Senhor, entra neste lar agora que está em conflito, e muda essa história no poder do nome de Jesus. Transforma esta vida agora, Pai, e enche do teu Espírito Santo. Só quem creu aqui nesta noite recebeu, diz um glória. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Estou saindo aqui desta noite edificado, irmãos. Graças a Deus.